O que faz este homem sozinho nesta praia? Será que já houve as ondas batendo na praia? Ainda não. Esse filme que só ele vê, longe, no horizonte, ainda é do tempo do cinema mudo. E o que só ele vê desde esse tempo? Ele está fazendo um filme imaginário. Improvisou uma tela com lençóis. E agora projeta nesses lençóis antigos tudo o que vê, tudo o que lembra, tudo o que cria em sua lanterna mágica de lembranças. Lembranças que vêm em ondas. Ondas que agora sim já começam a bater na praia. Agora, ele pode ouvi-las, porque os tempos são outros, porque chegaram os tempos do cinema falado. Mas sempre, sempre, jorrando da lanterna mágica que esse homem tem em sua cabeça. Desde os tempos do kinescópio, do cinematógrafo, e de mais antes ainda, desde os tempos da sombra chinesa. Essa avalanche de sons que invadiu os tempos modernos. Essa avalanche de imagens que nos inundam de sonhos. Uma pororoca, pois este homem está na Amazônia, numa praia da Amazônia, do Pará, na ilha de Mosqueiro. Na Amazônia, esse imenso cinema natural, onde a própria vida projeta suas imagens. Se não se sabe qual foi o primeiro filme realizado na Amazônia, especificamente no Pará, se sabe onde e quando se deu a primeira sessão de cinema. Em Belém, esta sessão foi no Teatro da Paz, no dia 28 de dezembro de 1896. Em seguida, teriam outras exibições que entraram pelo ano de 1997. Houve uma repercussão relativa, não houve tanto público como se esperava. Mas, a princípio, o sucesso em Belém foi melhor do que em Manaus, onde o aparelho teve uma série de problemas
e a exibição não foi bem sucedida. Esse aparelho era o Vitascope, do Thomas Edison, um pouco diferente do cinematógrafo Lumière. O cinematógrafo, que é onde se tem como o primeiro aparelho do cinema como a gente conhece hoje, ele chegou a Belém pela primeira vez em 1903, pela festa de Nazaré. Ficou numa barraquinha do Arraial de Nazaré, que na época ficava na praça, onde hoje é um altar monumento. E essa barraquinha exibiu esse aparelho, o cinematógrafo, como uma curiosidade, entre as muitas curiosidades que existiam no Arraial. O cinematógrafo, como também o Vitascope, exibiu filmes de curtíssima metragem, cenas de cidades, geralmente europeias, que é a origem do aparelho, no caso cinematógrafo, origem francesa. E eu não sei, não se tem notícia dessa repercussão do cinematógrafo. Acredito que logo em seguida algum mascate, algum desses fotógrafos ambulantes, que também transformados em cinegrafistas, teria chegado por aqui e teria feito as primeiras imagens de Belém para serem projetadas. O que se sabe é que em 1925 foi exibido também no Arraial de Nazaré um filme chamado Os Milagres de Nossa Senhora de Nazaré. Esse filme contava toda a história do Sírio a partir da lenda do Plácido, o caboclo que teria achado a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na mata, levado para sua casa, e a imagem, durante a noite, transportava-se de novo para o lugar primitivo, na mata. Várias vezes ele tentou levar para casa, várias vezes ela voltava. E daí essa série de acontecimentos, inclusive os milagres que a imagem teria feito a partir daí, tudo isso foi dramatizado neste filme mudo, em 1925, e que algumas pessoas de Belém participaram. Eu cheguei a entrevistar algumas delas, mas o filme desapareceu, como não se sabe quem fez. Depois disso, nós vamos encontrar já as casas, já os cinemas. Quer dizer, eu acredito que uma primeira sala específica para cinema foi um teatro também em Nazaré, chamado Teatro Chalé, e foi alugado para cinema. Tinha teatro e tinha uma fase experimental o cinema. Até que um espanhol empregou dinheiro dos seus seringais, ele explorava a borracha nativa, para a construção de um prédio específico para cinema. Esse espanhol, chamado Antônio Lopes, ele criou 2 cinemas em Belém, o Rio Branco e o Odeon. E ele ficou tão empolgado com o cinema que ele mandou buscar da sua terra, da Espanha, um colega, um amigo dele, chamado Ramon de Banhos, e eles fazer uns filmes em Belém, inclusive um documentário sobre os seringais. E o Ramon de Banhos chegou em Belém em 1909 e filmou até 1913, fazendo inclusive um cinejornal que era veiculado para os cinemas do Lopes, era exibido nos 2 cinemas do Lopes. Entre muitas coisas que o Ramon de Banhos fez, e que ele é tido como, vamos dizer assim, o primeiro cineasta a gravar imagens de Belém do Pará, está um filme chamado Sucessos de Agosto.
em que ele registrou um incêndio do jornal A Província do Pará, a queda do intendente, quer dizer, era o governo da época, Antônio Lemos. Quer dizer, uma revolução que houve em Belém, e foi todo documentado pelo Banhos, e esse filme chegou a ser exibido nos cinemas do Llopis. A parte dramática dessa história, além do fato registrado, foi que o filme, anos depois, foi trocado por uma cópia da Vida de Cristo, do Ferdinand Zeclay, um filme de 1902, que até bem pouco tempo passava nos cinemas de bairro durante a Semana Santa, uma cópia que existia em São Luís do Maranhão. Então, os herdeiros do Llopis fizeram esse negócio e se perderam as imagens de um acontecimento muito importante da história do Pará. O que se fez em termos de produção, destaca-se o cinema do Líbero Luchardo, um paulista que fez filmes em Mato Grosso e chegou em Belém em 1939 e apaixonou-se pela região e acabou se fixando aqui. E que fez os filmes de longa-metragem, Um Dia Qualquer, Marajó Barreira do Mar, Um Diamante 5 Balas e Brutos Inocentes, que é a produção dele no estado do Pará. Além do Líbero, outros cinegrafistas, que não sei se chamam de cineastas, fizeram filmes de curta-metragem. Alguns trabalharam profissionalmente na fase de cine-jornal, ou então cinema de propaganda, pois na época em que eles atuaram não existia a televisão e qualquer matéria visual, audiovisual, era vinculada através do cinema. Com muita dificuldade, porque geralmente as exibidoras relutavam em exibir esse tipo de filme antes dos filmes de longa-metragem. Outra curiosidade, em termos de produção, refere-se aos elementos paraenses que se projetaram fora do Pará. Nós temos um caso que, nas minhas pesquisas, eu consegui ressuscitar. Foi o ator Cine Conde, o nome verdadeiro dele é Sinésio Mariano de Aguiar, um paraense que foi educado na Suíça e que fez cinema em Hollywood na década de 10, fazendo inclusive um filme com David Barker Griffith, considerado o pai da linguagem cinematográfica. Eu conheci o Cine Conde, fiz várias entrevistas com ele. Ele, na época, já era um senhor muito idoso, já completamente distante desse passado glorioso que ele teve, mas ele me deu muitas informações sobre esse tempo, o cinema americano que nascia, quer dizer, o início de Hollywood. E o mais irônico da história é que ele, com esse nome de Cine Conde, nome francês que ele arranjou, ele ficou registrado nos arquivos da Motion Picture como francês. Quer dizer, o Pará teve a glória de ter um filho como pioneiro do cinema, mas não foi registrado como isso. Depois disso, nós temos agora uma série de novos projetos, de novos cineastas, de pessoas que estão trabalhando para fazer cinema na região. E é bom que isso aconteça, eu fico satisfeito com isso, porque eu acompanhei diversos estrangeiros que estiveram aqui fazendo cinema. E nenhum deles conseguiu captar a realidade regional.
que mais se aproximou foi um brasileiro, filho de alemães, chamado Jorge Bodansky, que, junto a um outro brasileiro, chamado Orlando Senna, fez um filme, um semidocumentário chamado Iracema, e que depois ganhou o subtítulo de Uma Transa Amazônica. Neste momento, a Marajoara tem a satisfação em apresentar mais um programa Alô Interior, sempre carregadinho de mensagens. E agora as mensagens para o interior do estado. Atenção, Xavier. Esse filme me parece o mais paraense, o que mais pegou o povo do Pará. Não apenas o Pará turístico e não apenas o Pará místico ou o Pará folclórico, uma coisa que interesse aos olhos estrangeiros. A minha paixão pelo cinema elevou a duas coisas, a minha qualidade de exibidor e de produtor ou cineasta. De exibidor, eu montei um cineminha em minha casa. Eu chamei de Bandeirante porque eu tinha chegado com o primeiro projetor num avião da frota Bandeirante da Pan Air do Brasil, vindo do Rio de Janeiro com a máquina. E o primeiro filme que eu exibi no Bandeirante chamou Um Rival nas Alturas, uma comédia da Metro com William Powell e Red Lamar. E o Bandeirante marcou história, assim, um embrião do cineclubismo aqui, porque na época ainda não tinha nenhum movimento parecido. Então, de 1950 a 1984, eu exibi filmes em casa, em 16mm. Praticamente de tudo, não foram só as obras de arte, não foram só os clássicos do cinema. Também passava filmes até considerados os piores do mundo pela crítica, como a produção mexicana da época, os filmes bolero, cada bolero tinha um filme. E atraía um bom público, e um público de gente que mais tarde se projetou em diversas atividades profissionais.